A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes, boa noite. Aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. É um prazer estar com vocês aqui para mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil. A gente está chegando aqui na 18ª edição. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje, com muito prazer, duas pessoas que fazem poesia. É a Lux, que é poeta, produtora cultural e designer. Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem, Rosa. Obrigada aí pelo convite. E o Bruno Borja, que é poeta e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Oi, Bruno, tudo bem com você? Oi, Rosa, boa noite ouvinte da Rádio Petroleira. Prazer estar aqui com vocês. E a gente está aqui também do meu lado direito com o Humberto Alves. O Humberto é produtor audiovisual e também foi nos convidado aqui por nós. Ele acabou de participar do evento 12 Dias de Cultura e Oprimidos. Olá, Humberto, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês nessa noite aqui. E também temos aqui na mesa de hoje a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é diretor de Política e Formação Sindical no Sindipetra RJ, é um dos coordenadores desse programa. Boa noite, Luiz, tudo bom contigo? Boa noite. Então, eu queria começar o programa conversando com o Humberto sobre essas questões todas que acabam envolvendo bastante essa condição da produção cultural hoje, não só falando dessa parte mais abrangente do Brasil, mas principalmente do Rio de Janeiro em si. Eu queria que você fizesse comentários sobre essa questão. Então, ano passado, a gente teve uma experiência que foi bastante relevante, foi o Viradão Cultural, que teve apoio do sindicato e a gente conseguiu mobilizar mais de 20 bairros, e a gente conseguiu juntar poetas, músicos, gente de todas as áreas da cultura. E naquele momento a gente tinha um processo que é o seguinte: está difícil de mobilizar as pessoas, interesse, e tem interesses partidários, essas coisas todas. Mas a gente conseguiu caminhar com esse projeto Viradão Cultural pelos bairros do subúrbio, Começamos na Vila começou na Penha Circular, depois a gente foi no Honório Gurgel, Rocha Miranda, João do Cruz, Caxambi, Vila da Penha, circulando, e a gente entendeu que para fazer a cultura no subúrbio do Rio de Janeiro, de lá que eu sei falar melhor, é só ter a vontade desses atores do subúrbio do Rio, e a gente conseguiu realizar esse trabalho que a gente está se preparando para o segundo, que vai ocorrer, me parece, e a ideia é ocorrer em junho desse ano. Me parece que vai ser junho desse ano. Inclusive, estou vendo aqui os poetas que já estão convidados, O pessoal aí da FRJ já está convidado. A gente acha que essas parcerias, com grupo, com pessoas, que vai fazer, até porque a FRJ está lá na ilha, no Fundão, e a gente está, nesse momento, o Viradão Cultural Suburbano, a gente fica voltado para o subúrbio do Rio de Janeiro, que está fervilhando de coisas boas e coisas interessantes. Aí com certeza a gente vai procurar vocês para essa parceria aí. Valeu. Teve uma censura, de certa forma, posso dizer, lá na Praça do Portela. A gente foi surpreso a gente fez atividades com vários grupos, E a gente foi surpreso no dia 9 de novembro do ano passado, com tudo montado, lá na Praça Paulo da Portela. E aí chegou uma figura da prefeitura, da subprefeitura, da regional, falando que não podia acontecer a atividade. Aí, mais curioso que a prefeitura do Rio de Janeiro não produz atividade cultural nenhuma, com tudo, com as barraquinhas prontas,
o palco montado, o som montado, com tudo montado. Aí chegou lá com a Guarda Municipal, com aquela turbulência que normalmente... Porque eles não produzem, né? E inibe quem está produzindo. Até porque eu acho que a gente mexeu um pouco com essa galera, porque a nossa autonomia, né, de conseguir fazer... Porque nesse mesmo momento que ia rolar lá na Praça Paulo da Portela, estava acontecendo na Pedra de Guaratiba, eu estava responsável lá no Engenhão, Vila da Penha estava rolando, Pavuna estava rolando, então isso mexeu com algumas pessoas. E aí aconteceu isso, a gente começou, porque esse evento foram 36 horas sem parar, e a Praça Paulo da Portela ia começar meio-dia. E aí teve uma atividade na Portela de 6 da manhã até meio-dia, de meio-dia ia para a Praça Paulo da Portela, que é um espaço onde está acontecendo muitas coisas, Feira das Iabás, né? Tem sempre atividade, o Aguibara Dudu sempre faz atividade, inclusive agora no sábado, agora dia 9, tem uma atividade do Aguibara Dudu, que é uma atividade ao tributo ao Paulo da Portela, na Praça Paulo da Portela. E chegaram lá, não, que não vai rolar, porque a gente é autoridade, e inclusive a assessora de imprensa do secretário de Cultura, que por acaso é uma companheira, uma amiga de muitos anos, aí eu liguei para ela, falei que estava acontecendo, e o cara falou que não tinha secretário, não tinha isso, ele que mandava ali, e a gente estava com documento, e tinha documento autorizando. Aí chegou lá me parece, o comandante da PM falando que não tinha nenhum problema, que a gente não estava impedindo a via da Paulo da Portela. A gente estava numa rua do meio que a gente nem fechou a via para inibir esse tipo de coisa, né? Só que agora, para você fazer qualquer atividade na rua, está havendo um monte de implicação. Então a gente sabe que assim, essa tendência do prefeito do Rio de Janeiro, ele não gosta de atividade cultural. Até porque a onda do prefeito é que as igrejas da qual ele faz parte fiquem cheias. E a cultura, muitas das vezes, ela contribui para o esclarecimento das pessoas, até porque, eu sempre falo, vai para a igreja quem quer, mas normalmente no subúrbio do Rio de Janeiro, as opções da igreja, e naquela região, o que mais cresce hoje em dia é igreja e farmácia, não cresce mais nada. Até quando a gente pensou o vereador próximo, quando a gente pensou da segurança do direito de ir e vir, né, da mobilidade urbana, a gente pensou nessas coisas todas. A gente fez o Viradão Cultural Suburbano numa atitude de demonstrar que o subúrbio produz cultura, e cultura de qualidade, né? E que é uma coisa que eu contei numa outra ocasião, no debate, é que a minha grande surpresa também foi a quantidade de produção individual de cantores e compositores. Só na inscrição nossa tínhamos 78 cantores e compositores de músicas autorais. Quer dizer, pessoas que não têm aonde escoar essa produção, né? Então a gente também tivemos a parte artística, as artes plásticas, poetas. Então eu acho que o Rio de Janeiro, a parte do subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu milito mais, tem um potencial da cultura popular muito grande. E quando os caras não querem que, obviamente, a gente produza e vai para a rua, para as praças ocuparem, é porque eles que têm que dizer o horário, o local, onde a gente... E é a Praça do Povo. Isso é a Praça do Povo. É uma questão que eu acho, assim, Roberto, é importante a sua fala, a sua experiência, que a cultura de rua no Rio de Janeiro, né, ela tem uma força muito, muito, muito forte, né? Você compara para outras cidades, às vezes nem tem essa presença tão grande da cultura de rua, né? E no momento em que vivemos, né, de ataque a cultura de forma geral, né, a educação, a cultura, a liberdade de expressão e de reunião também, que é algo que tem acontecido, né, é um ponto muito importante, a gente resgatar e estar ali presente, atuando na rua,
com as dificuldades todas, né? Eu penso sempre que, em termos de política cultural, o que eu acho que uma bandeira assim, que a gente tem que levantar é o entendimento de que as praças e as ruas são equipamentos culturais, né? Eles não são simplesmente lugares de passagem, ou você anda no banco da praça ali e fica ali, você tem um espaço, é um equipamento cultural. A gente consegue levantar essa bandeira, né? Uma política cultural muito mais eficiente hoje seria botar banheiro de alvenaria nas praças, né? Botar fontes de água nas praças, botar ponto de energia elétrica nas praças. É isso que precisava fazer, né? E deixar a Guarda Municipal e a PM longe disso, porque não tem nada a ver com isso. Ao contrário, quem vai fazer a segurança daquela produção cultural ali é a própria comunidade, é o próprio povo envolvido na cultura popular de rua, né? Então, assim, uma política cultural muito eficiente, que a gente pode militar por ela e que ela é relativamente simples de fazer, né? Que é equipar as praças e as grandes ruas com infraestrutura mínima, banheiro, água, luz, né? Se tiver isso, vai sair muita coisa de produção de rua e que vai adiantar muito a produção da rua, né? Que é difícil produzir na rua, né? Tem que mobilizar tudo isso, né? Hoje é muito clássico o impedimento do banheiro químico, né? Se chegar, não, tem que ter banheiro químico e tal, aí tem que pagar não sei quantos mil para arrumar banheiro químico, né? Só que esse dinheiro, só de alugar um banheiro químico, de repente tu levantava um banheiro de alvenaria, botava ali, né? Um banheiro simples, mas que podia funcionar muito bem, e que isso facilitaria as atividades culturais na rua. Mas ao contrário, o que acontece é a repressão da cultura de rua, como uma expressão do autoritarismo que chega também na política cultural, né? Então, estamos vendo hoje. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi uma ousadia, né? Quer dizer, a prefeitura não faz viradão cultural, aí vem um carinha, um grupo de pessoas, e faz um viradão cultural suburbano. Quer dizer, é uma ousadia. E isso eles não deixam barato mesmo, mas parabéns pela ousadia. Muito legal. O trabalho foi... E o mais incrível é fazer sem esse, né? Sem o apoio, na garra, né? Fazer um negócio desse, né? Admirável. O sindicato teve participação no viradão cultural, em 2 dias, no sábado, no campo, na praça, Campo de Madureira, né? Parque Madureira. É uma barraca lá montada, estão fletando material contra a privatização da Petrobras, que está em curso, com demissões, etc. E também fizemos no domingo, presenciamos essa ato de censura. E o Humberto também participou dos 12 dias de cultura falando sobre periferia. E tivemos depois um filme, um debate sobre comida de boteco e alma suburbana. Queria aqui chamar a atenção dos ouvintes, que a gente acaba de receber aqui uma convidada, ela se atrasou um pouquinho, mas acabou de chegar. É a Dani Balbi, ela é professora de Comunicação Social, da Escola de Comunicação Social da UFRJ. Boa noite, Dani. Eu vou deixar o programa então com vocês e daqui a pouquinho eu volto. Boa noite a todas e todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho, né, para essa comunidade de trabalhadoras e trabalhadores do campo do desenvolvimento, da energia, do petróleo, né, principalmente nesse momento de fortíssimos ataques da política de desmantelamento dos nossos ativos ligados diretamente àquilo que a gente acumulou nessa área, principalmente interessados na privatização do petróleo nacional. E, enfim, estou aqui para contribuir com o debate. Acho importante a gente começar esse segundo mês de 2020 já debatendo, né, à luz do que a gente vem vendo, né, demissão de petroleiros, enfim, é um projeto cada vez mais ousado, neoliberal, implementado, né, pelo desgoverno em curso, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal também, debater o que será a pauta programática dos movimentos sociais e dos coletivos de trabalhadoras e trabalhadores, do fortalecimento dos sindicatos nesse ano de 2020, que é um ano de disputa, de pauta política, né, de projeto de cidade, de projeto de país. Lucinha, fala um pouquinho sobre as poesias. Fala você sobre o projeto. Bom, viemos aqui apresentar o projeto Jogos Poéticos, que é um projeto que desenvolvemos já desde 2012. É um projeto de oficinas de poesia, e a gente tem uma pegada especialmente de poesia brasileira. Então a gente costuma fazer uma série de encontros semanais
debatendo poetas, um poeta por semana, e trazendo o contexto histórico, social daquele poeta, qual é a atuação dele, de onde ele vem, o que ele contribuiu para o movimento artístico dentro da poesia, ou mais amplamente do qual ele participa. E colocamos isso dentro da história do Brasil, basicamente Brasil século XX e século XXI já, alguns temas, e pensamos aí como que se vincula a dimensão política, social, cultural, estética, né, como a produção está sendo influenciada, atravessada por essas questões. Então a gente já faz para desde 2012. Jogos Poéticos. Chama-se Jogos Poéticos, e ele começou no Sesc Tijuca, ficamos 2 anos no Sesc Tijuca, depois viemos aqui para o Ponto de Leitura Conto a Conto, e depois fomos em 2015 para o UFRJ como um projeto de extensão da UFRJ. Fórum de Ciência e Cultura. No Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, na Universidade da Cidadania, na época. Então, que estamos agora com essa tentativa de trazer ele para um outro meio, né, para outra mídia, e jogar ele nas ondas do rádio, trazer poesia para as ondas do rádio, trazer esse trabalho que a gente faz muito no corpo a corpo, né, às vezes dentro de bibliotecas, às vezes em espaços culturais mais um pouco diferentes, ou espaços de palco também, né. E desse projeto nosso surgiu um coletivo, né, a gente organizou um coletivo chamado Balalaica, que é um coletivo que atua muito em intervenção de rua, né, em atividades de rua. Participamos de muitas atividades de rua, já desde que o coletivo se formou em 2014. E desde então a gente vem fazendo, a gente tem essa pegada de rua. E tem sempre uma, como estava falando aqui da atividade de rua, né, algo que a gente sempre também produz muito e participa muito, né. E a rua é muito contestadora, né, é algo que está sempre presente, muito vivo, pulsante, né, se dialogar com a rua, né, com os transeuntes, com as pessoas que estão passando. Isso é muito marcante para a gente, influencia muito também a nossa produção poética, né? E eu costumo dizer sempre que rua é uma palavra pulando de dentro da boca da noite. Rua é uma palavra pulando de dentro da boca da noite. Rua é uma palavra pulando de dentro da boca da noite. Rua é uma palavra pulando de dentro da boca da noite. É isso, nós fazemos essa pulsão da rua, essa rua que grita, essa rua que fala, essa rua que traz coisas, né? Então, essa junção dos Jogos Poéticos, que é um projeto que eu e o Lúcio coordenamos de oficinas, e o projeto do coletivo que se formou a partir daí, o coletivo Balalaica. E daí, então, a gente produz um monte de coisa. E dentro da dinâmica da oficina, a gente produz esses livretos, né? O querido ouvinte não está vendo, vou mostrar ele para a câmera, para quem for ver na web, ver a gente aqui com os livretos. Isso são livretos ao formato dos zines de poesia, da poesia marginal, que nós trouxemos para passar para os colegas da Noia, se quiserem ver. Nós temos um monte de livretos, já fizemos, não sei quantos poetas, Lucas, que a gente já passou. São mais de 60 poetas. Mais de 60 poetas ao longo desse tempo todo, e a gente costuma ter uma dinâmica de 2 meses de oficina, concluindo com uma atividade de sarau, de apresentação, de quem participou da oficina. A gente constrói uma apresentação coletiva, misturando poemas dos poetas que trabalhamos com poemas que vão criando na oficina. Toda oficina a gente cria poema. Toda oficina tem uma dinâmica de jogo, por isso chama de Jogos Poéticos. Então são 2 momentos da oficina, um momento de leitura, de contextualização, leitura dos poetas, conhecimento da poesia dos poetas, e depois um momento de criação, dinâmica com jogos, que o Lucas puxa mais, da gente produzir e criar algo para apresentar no dia. Então tem sempre uma produção constante. Então, além dos mais de 60 poetas que pesquisamos, também tem um monte de poesia produzida ao longo desses anos de oficina. E muitos outros coletivos e ações de poesia que foram gerados a partir desses encontros, né? dessas produções, dessas criações. Né? E na rua tem repressão? Tem tido repressão? Olha, ultimamente a gente não tem assim, feito em lugar aberto, né? Os jogos não. A gente diminuiu muito a atividade de saraus de rua, até mesmo o sarau de escritório, que era um sarau grande no Rio de Janeiro, né? Agora está em lugar fechado, está acontecendo em local fechado. Por conta dessa dificuldade, né? Porque são mais não sei quantos documentos você tem que tirar para poder estar na rua, e quando está, ainda tem isso, de com toda a documentação você pode ser simplesmente dizer, não, eu não vai fazer porque eu não quero que você faça, e o pequeno poder, né, acontece. Então nós não temos feito, né, tenho feito só, a gente tem feito em lugares mais fechados, ou abertos, controlados. Assim, houve uma redução assim, né, das atividades culturais na rua, né, um grande empecilho para que ela acontecesse. Né? Então,
vejo que hoje há uma retomada, assim, uma tentativa de volta, mas acho que é muito movimento político mesmo que acompanhou, né? Quem pegou o movimento aí 2012, 2013 até 2016, né? Foi uma coisa, uma ascensão enorme dos coletivos e dos coletivos de atividade de rua também, e que depois do refluxo, do contrafluxo político que a gente viu aí, o golpe, a dizer mais claramente, né? Do processo do golpe, a gente vê de fato uma redução da atividade de rua, e eu acho que me parece hoje em dia já um reflorescer desse movimento de rua com todo esse empecilho, especialmente no Rio de Janeiro, né? Um enfrentamento muito grande por parte do governo municipal e do governo estadual também, inclusive por carnaval, né? que é algo marcante na nossa cidade, e a gente está vendo também os empecilhos que estão sendo colocados aos blocos de carnaval. Também participo de um movimento chamado Ocupa Carnaval, que reúne blocos de carnaval da cidade, né? E a gente tem uma dificuldade enorme também. Hoje em dia os blocos estão vivendo uma dificuldade enorme para poder estar na rua, e a ameaça atual é de que haverá multa para blocos que não estiverem cadastrados com data prévia de não sei quanto tempo anteriormente ao carnaval, porque agora já foi a data, eu acho, né? Então, e eles querem que coloque o CPF de uma pessoa responsável, que não jogue nas costas de uma pessoa só, né? a multa que virá para um bloco que é tradicionalmente parte da cultura mais espontânea de rua, né? Movimentos mais libertários de rua, assim, né? Da expressão cultural, e que estão sendo controlados e subordinados a uma lógica de fato opressora sobre os movimentos culturais, né? Que tem que burocratizar tudo para poder virar um bloco oficial. A gente sabe que quando vira um bloco oficial já não é mais a mesma coisa, já é um outro movimento. Né? Então o que está se passando também aí, né? Também na dimensão do carnaval, dos blocos. E que na poesia a gente pegou um pouco na carona, pegou também essa onda de refluxo, né? Depois de 2016, 2017, deu uma caída, e depois, hoje em dia, eu acho que começa a voltar o movimento de rua. Você avalia que o movimento de coletivos independentes de cultura tem se organizado por fora do... Há um processo de reflorescimento, como você mesmo colocou? Eu acho que sim, que no carnaval eu vejo que há, né? O pessoal dos blocos de carnaval se organiza muito. No nosso campo da poesia, eu acho que a gente já esteve mais organizado, a gente deu uma desorganizada assim no movimento. E você acha que o impacto do desfinanciamento continuado para a política cultural com certeza. Também, com certeza. A gente vê que teve bem ou mal, né? A gente teve ações locais, se não me engano, foi 2015, né? Que teve da prefeitura, né? Premiações locais, que fomentou uma coisa de produção de rua, mas não tem uma prática constante, né, de financiamento dos grupos culturais de rua, né? Hoje a gente tem a atividade de rua mesmo, tem o Islã das Minas, por exemplo. Os Islãs, eles são potentes, né? Mas você vê, a bandeira, hoje o Islã das Minas é enorme, mas, por exemplo, as rodas de rimas, tinha uma, inclusive, ali na Glória, né, grande. Também sofrendo repressão enorme. Nossa, repressão absurda, né? Repressão assim, tipo de chegar e sair prendendo todo mundo, querendo prender. Então, quer dizer, ainda segura um pouco os islãs, né? O islã está conseguindo, acho até porque reúne um público muito grande, né? Sim. O islã. Então, Mas reduziu bastante, a gente acha. Eu tenho uma experiência de seguir o 100% suburbano, que é uma atividade de chorinho que acontece sempre no terceiro domingo do mês lá, 100 metros da Casa Pixinguinha, e eles estão desde 2011 independentes, né? Às vezes fazem algumas parcerias com o SESC e tal, esporadicamente, mas eles conseguem se manter lá com uma infraestrutura muito boa, mas é uma relação com os moradores, né? E agora eles estão conseguindo outras parcerias esse ano. Eu acho que o 100% suburbano, ele é uma experiência que conviveu, independente daqueles editais, eles não participaram de editais. As parcerias eram parcerias, às vezes, com a Casa do Choro, aqui do centro, né? Aí eles criaram o trem do Chorinho, no dia 23, no dia do aniversário do Pixinguinha. Eu sei que eu fiz um documentário sobre eles e acompanhei desde 2011, a partir dessa convivência lá no 100% suburbano, e aí eu fui convidado para passar o filme junto com a professora
doutora Sandra Carneiro, num outro projeto chamado Diálogo Suburbano, que é um projeto que vai falando de mobilidade urbana, história do subúrbio, e a partir dessa nossa ida a esse projeto, que agora esse ano vai ter de novo, com o professor Rafael, e ele convida muitas pessoas da FRJ, da UF, para falar da infraestrutura, né, urbana do subúrbio, especialmente do subúrbio. A gente começou a articular essa coisa do Viradão a partir da experiência, do 100% suburbano, da sua independência, né, da sua independência financeira. E aí, dois companheiros que são diretores lá, a gente se encontrava toda vez no Diálogo Suburbano, aí um deles disse, vamos fazer o Viradão Suburbano. Quando a gente também pensou o Viradão Suburbano, a gente estava vendo essa repressão toda, porque hoje em dia, para você fazer uma atividade na praça, é extremamente difícil, porque os caras, no exemplo, o Aguibara, agora dia 9, tem atividade dos tambores do Aguibara, lá na Praça Paulo da Portela. A atividade vai ser 7, 8 e 9. Vão ter 2 filmes em debate, um filme no sábado, Paulo da Portela, que eu estaria na mesa, mas eu não vou poder, porque eu vou estar em outra atividade cultural, e domingo vai ter atividade na praça. Então, semana passada eu estive lá e eles estavam correndo risco da legalização desse espaço da rua para fazer atividade. Os caras têm a sede em frente a essa rua. Então é uma rua que não tem um volume de carro, não é a Paulo da Portela. Então a gente está vivendo isso. Mas o Viradão mostrou que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar com os diferentes grupos, mesmo na questão das ideologias. A gente tínhamos problemas de ideologia quando a gente começou a caminhar pelos bairros, e quando eu falo assim do Viradão Cultural Suburbano, quanto tempo que a gente foi? Eu falei, 2 meses e meio. A gente moveu 20 bairros em 2 meses e meio. Por quê? Porque a galera que estava, primeiro que era a galera cascuda, né, a cascuda do que faz do movimento do subúrbio do Rio. Essa galera, e quando a gente chegava em algum lugar, a galera, vocês vão conseguir. Inclusive o cara do Diálogo Suburbano, agora o professor Rafael chegou para mim e falou, pô, Humberto, eu não imaginei que vocês vão conseguir fazer o Viradão Cultural, até porque tem uma estrutura muito grande, né, e tudo depende de dinheiro, mas eu sempre falo que a gente tem que usar uma ferramenta que às vezes a gente não usa muito, né? A tecnologia humana, né, que a gente viu que é interessante. A gente conversava com gente do PSTU, do PSOL, de todos os partidos que você possa imaginar. A gente começou a dialogar, mas todo mundo se conhecia mais ou menos, sabia que assim, fulano, a gente sabe de onde fulano veio, o que o fulano toca, qual a intenção do fulano. Então eu acho que quando se fala sobre essa questão da ocupação da rua, por exemplo, a poesia na rua, tinha aquele projeto antigo, veio para a praça, que a poesia te abraça, não sei se vocês lembram desse projeto, o projeto que eu convivi, tinha um projeto também que era de rua, poesia de poste, que era feito de rua, que foi uma coisa bastante interessante. Eu acho que essa questão de poesia de rua, acho que a gente tem que encarar essa coisa de estar na rua, com a poesia, com a cultura popular. Acho que é isso que vai fazer o diferencial. Porque a gente de cara, quando a gente trabalha essa questão da cultura de rua, a gente não acredita nessa coisa neoliberal que está aí. Porque neoliberal não serve para nada, vamos convir, né? Neoliberal não serve para nada. E o Viradão Cultural mostrou que é só ter o desejo e a intencionalidade de fazer o trabalho. A gente tem que ter desejo e intencionalidade. E pessoas, só para você ter uma ideia, eram reuniões toda semana, toda quinta-feira, e foi crescendo, 40, 50 pessoas, em todos os bairros. Acho que, assim, no exemplo, eu vejo a poesia, que tem essa possibilidade de circular com muito mais facilidade, eu topo de cara aí, tá nesse bonde da poesia.
Inclusive eu gostei muito desse Balalaica, né? Balalaica. Você sabe que eu tinha um tio com o apelido dele, ele é lá da Mangueira, Balalaica. Queria até saber quem já pode que convidar significa. O tio pra ser Não, ele já dá uma andar de cima. Por isso você estava Já falando andar de aí, cima. posso ler um poema então? Claro. É preciso sugar da arte um novo tipo de artista, o artista cidadão. Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade, que imbeciliza um povo, desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país, que armado da verdade, por si só, exercita a revolução. Sérgio Vaz, da PPI. Muito bom. Gostei. Então, ouvintes, a gente já está aqui começando a chegar ao final do programa, né? Eu queria trazer, né, antes, com a despedida de cada um dos convidados de hoje, uma discussão que eu acho que vai muito com relação ao que já foi dito aqui hoje, que é toda essa relação que não deixa de ser essa questão da importância da cultura para o povo, né, de por que a cultura é tão atacada desde sempre no Brasil. Né, desde que chegaram aqui, que já começaram destruindo a cultura dos ancestrais, das pessoas que já viviam aqui, e que nunca deixaram que a gente conhecesse, e que sempre mentiram sobre tudo que acontece. Então, assim, nós não temos esse amor à cultura, né, a gente não cultiva a cultura. E também, com relação a tudo que foi dito, muito se falou de praça, e a gente sempre vê a praça como uma coisa, assim, da voz da gente pública, né, sempre a gente fala isso, a praça. E todas as coisas que já fizeram, como cercar a praça, né, retirar as pessoas da praça, fazer com que a praça não seja mais um ponto de encontro das pessoas dos bairros, até demolir e tirar a praça, né, de bairros eles fizeram, e em vários lugares, não só no Rio de Janeiro. E de como essa cultura é privatizada e de como eles vendem coisas que não tem nada a ver com a gente, o tempo inteiro na mídia. Né? Eu queria que a Dani falasse também um pouquinho disso, porque ela está na comunicação como eu, né, dessa importância da gente começar a tentar ver, né, nós que somos do movimento de querer mudar tudo, né, até na nossa própria casa, do que a gente escuta, do que a gente compra, do que a gente consome e o que a gente vai passando também para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos e para todo mundo mais que a gente conhece. Então, queria colocar essa discussão aí na mesa para cada um poder fazer as suas observações. E vou começar aqui pelo Humberto. O Humberto Alves, ele é produtor audiovisual, esteve conosco aqui nesse programa. Queria que você fizesse o seu comentário sobre essas questões e já deixasse a sua despedida do ouvinte. Sobre a questão da cultura, né, eu que venho de uma família de pelo menos 80 anos de cultura, de estar produzindo cultura desde tem 80 anos mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, não é pouca coisa. Eu acho que, cara, que é muito importante a gente ter claro o que a gente quer, né? E a cultura, ela é transformadora. Então, aonde a gente vai chegar? Porque, por exemplo, como eu falo da minha família está fazendo cultura há 80 anos, é que, no exemplo, a minha família criou a Portela, a escola de samba, né? E a Portela está aí hoje, com seus defeitos, tal, mas é uma cultura forte, né? E é uma referência forte no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão. Inclusive tem outra questão que eu acho importante, que a gente está deixando de lado, mas que eu até comentei no debate lá da periferia, que são as brincadeiras populares, né? Aquelas brincadeiras de criança, né? Então uma atividade que eu também estou trabalhando. Ano passado eu trabalhei, né, essa coisa da pular corda, porque lá no bairro onde eu me criei, lá em Rocha Miranda, tinha muito essa coisa dessa interação de a gente ter todas as ruas, a Rubins, a Opala, a Topázio, ela tinha grupos específicos de queimado, por exemplo. Então a gente se reunia, ia uma rua contra a outra, e essa interação se evitou muito a questão da violência, dessa coisa das pessoas uma conhecer as outras. Isso é extremamente importante. Eu sempre digo que é o seguinte: a cultura para o povo é extremamente importante, até porque, voltando na questão religiosa, né, a gente vê que aonde
as igrejas pentecostais atacam? Também na cultura. Porque assim, se o cara vai correr, por exemplo, o cara está distribuindo doce. Não pode porque isso aí é Cosme Damião, esse doce é de macumba, não sei o quê. Mas o Cosme Damião está inserido na cultura, principalmente no bairro do subúrbio. Você está inserido, não é a questão religiosa, mas ele já está inserido na cultura das pessoas. Então, assim, eu acho importantíssimo a gente estar trabalhando essas atividades e quero convidar aqui as pessoas para estar ligado no Viradão Cultural Suburbano e também nas atividades de criança, né, bandeirinha, pular corda, soltar peão, que a gente vai começar a puxar na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio e no centro da cidade, a gente vai fazer esse tipo de atividade. Quero que a galera esteja ligada nisso. Tá ótimo, é só acompanhar aí nas redes, buscar pelo Humberto Alves, vai poder saber mais sobre o Viradão Suburbano também, tem sempre contato disso, né, Humberto? então, é só vocês me mandando. Ou uma forma de me encontrar é me ligando 991-769785 ou me manda um e-mail, alves_produtor@yahoo.com.br. Tá ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente vai passar então para a Lux, que é poeta, produtora cultural e designer, e também, logo depois, para o Bruno Borja, poeta e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença de vocês dois. Eles trouxeram nessa noite uma proposta bastante importante, que é da gente trazer a poesia para a Rádio Petroleira. A gente vai levar essa proposta para a direção do sindicato. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa aí só com as poesias, que a gente já viu que meia hora não é nada, né? Principalmente para a poesia. Mas queria que vocês, inclusive, se pudessem terminar aí, depois da fala de vocês, com mais um poema aí para o ouvinte. Sim, eu acho que falar poesia é melhor do que falar o que a gente acha, né? Eu vou falar um poema então, depois eu vou de qualquer forma, deixo aqui o agradecimento. E quem quiser encontrar a gente está no Facebook, em Balalaica, né? Só procurar Coletivo Balalaica, e a gente também tem um blog na internet. Uma mulher. Uma mulher é perigosa demais. Uma mulher é perigosa demais. Por isso é importante dizer a ela, calma, querida, calma. Uma mulher é perigosa demais. Por isso é preciso de vez em quando dizer a ela, você tá doida? Para de falar besteira. Está nervosa? É TPM? Porque uma mulher é perigosa demais. E lembrá-la, sempre, a culpa é sua. A culpa é sempre sua. E com firmeza dizer, às vezes, cala a boca. Porque uma mulher é perigosa demais. Por isso, é importante dizer a ela como você é inteligente, para que ela saiba. E como é bonita, feia, gorda, magra, se sua roupa é ou não adequada, e sua fala é ou não apropriada. Apropriada. Uma mulher precisa ser apropriada. Apenas uma. Pense bem. Acompanhe comigo. Porque apenas uma comeu o fruto do conhecimento, aborreceu o Todo-Poderoso, desagradou o Onipotente, desobedeceu o Ser Supremo. Por conta disso, foi expulsa do paraíso. Mas ninguém jamais o amou como uma mulher. E deu-lhe um filho e ressignificou a palavra escolha. Uma mulher é perigosa demais. É preciso dormir com ela. Muito bonito. Estamos aí. A poesia está aí para dizer o que não pode ser dito, para dizer tudo que precisa ser dito. E por isso que é perigoso, por isso que eles atacam a cultura, por isso que eles atacam a educação, que é a forma de consciência, a formação de consciência através da arte, da educação e da cultura, é algo determinante, é algo muito resistente, né? Algo muito potente contra as opressões, contra a exploração, contra o autoritarismo.
E isso eles não querem, e por isso que eles vêm em cima da gente. Mas nós estamos aí na luta, fazendo a resistência. Eu acho que estar na rua e fazer as atividades culturais, não deixar isso morrer, é algo muito determinante, muito fundamental. Nós precisamos fazer essa disputa, né? Tem um poema de rua que eu gosto muito, que é: você praça, eu acho graça; você prédio, eu acho tédio. Então a gente tem que estar aí, na disputa da rua, para poder falar as coisas, para poder levar as coisas. Porque a poesia, inclusive a poesia, e não só a poesia, mas a música e todas as artes, né, elas vêm também como forma de trazer as questões cotidianas do dia a dia e cantar essas questões, expor as questões, problematizar as questões, né, trazer o dia a dia, né, o jornal de rua. É uma coisa que está ali pulsando na rua o tempo inteiro. E dar voz, né? E dar voz, né? E potencializar as vozes, né, que estão aí para ser potencializadas. Por isso a gente faz os livretinhos de poesia, que isso aqui é um trabalho de difusão literária. As pessoas levam esse livretinho para casa, para ter em casa esses poemas que são difíceis às vezes de ter acesso, né? Por isso a gente faz as oficinas para divulgar a poesia, para formar poetas, né? A oficina de poesia ela forma poetas para atuarem em outras atividades, para replicarem isso em outros lugares, para se formarem enquanto poetas. E por isso a gente faz as apresentações do Balalaika de Rua também. Por isso a gente gostaria de trazer para as ondas do rádio também a poesia, para chegar por outros meios, por outros caminhos das pessoas, né? E trazer os temas do dia, né? Hoje nós temos um tema do dia. Ontem eu fui ver Mora no Tijuco, fui ver o ensaio do Salgueiro e da Império da Tijuco, que fazem na Rua Conde Bonfim, e choveu um monte, né? E a gente sabe como é que é o Rio de Janeiro nessa época, né? A gente sabe a condição da infraestrutura urbana nossa frente às chuvas, né? Mas essa questão da água, que está tendo ansiedade aí, então, nessas questões todas, eu vou trazer dois poeminhos curtos, que se juntando, assim: dilúvio, 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 chove na cidade-mar, escorre entre os dedos mais um verão. Março, ano novo, tempestade, dispersão de carnaval, o povo correndo na rua, água nas canelas. As águas poluídas, as águas poluídas deste rio, as águas poluídas deste rio desaguam na boca suja da tua Bahia. Palavras envenenadas escorrem da tua língua, lambuzam a tua cara. Palavras envenenadas escorrem da tua língua, lambuzam a tua cara. E ainda assim, mergulho fundo nos olhos do teu medo, beijo de língua a boca suja do teu mar e faço em ti a minha casa. Que lindo, muito bonito. Tem que aplaudir. Lindo, esse também é tão bonito, né? Então, muito obrigada a presença de vocês dois. A gente vai com certeza levar essa proposta. Queria passar então para a despedida. A Dani chegou atrasada, foi uma pena, mas desde já, o que a gente vai fazer? A gente vai reconvidar a Dani Balbi para ela vir mais uma vez aqui no programa. A gente está fazendo vários convites, então a gente não está repetindo nenhum convidado por enquanto, né, Luiz Mário? Mas a Dani já está reconvidada a vir mais uma vez na rádio para poder participar aqui do programa conosco, quando ela puder. Ela é professora de comunicação social da UFRJ. E eu queria, Dani, que você também fizesse as suas considerações, principalmente porque você trouxe para a mesa, com a tua chegada, essa questão da resistência, né? De se fazer exatamente o quê para poder barrar e mudar e tentar interferir em todo esse processo político aí que está acontecendo nesse momento. Eu queria que você fizesse seus comentários, deixasse seus comentários se você quiser. E eu já vou aqui me despedir dos ouvintes. Depois a gente passa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é do Sindicato RJ, coordenador da política e formação sindical no sindicato, e também desse programa, junto com os outros diretores do núcleo. Eu vou me despedindo de vocês, dou boa noite a todos, agradeço aos ouvintes que estão até agora conosco. Já convido para assistirem essa reprise do programa que acontece aos sábados e domingos, sempre às 10 da manhã, às 3 da tarde, e até o próximo programa. Um abraço a todos. Agradeço o convite mais uma vez, oportunidade sempre grandiosa de falar, enfim, para além dos nossos muros, e os meios de comunicação de massa são essa oportunidade. Resistir com proposição, eu acredito que seja o nosso grande desafio.
A gente fala muito em resistir, a gente sabe que tem uma onda fascista, conservadora, a gente fala muito de ocupação, ocupar os espaços que ainda são possíveis de estar, mas é necessário que nós tenhamos proposição para esses lugares, nós tenhamos inclusive a pauta positiva para apresentar no momento de refração e de uma proposta de detração e diminuição do espectro da democracia. E para comentar um pouquinho sobre a centralidade hoje da mídia ou dos fenômenos de divulgação e espectração midiática na esfera da construção da própria democracia. Os últimos processos de disputa de opinião política têm sido pautados justamente dentro, né, da arena da divulgação de informação e de informações falsas, né? O fenômeno das informações falsas nas últimas eleições foi incrível. Para além disso, o que a gente observa é que a ofensiva conservadora, ela capturou os coletivos e vetou o acesso de coletivos políticos de grande importância, justamente para o que disseram antes de mim, quer dizer, para a possibilidade de construir uma reflexão crítica sobre o processo social e, a partir disso, então, impedindo ou tentando impedir uma efetividade mesmo da participação de maior parte da população, né? Quer dizer, seja via substituição dos espaços e das tradições genuínas no subúrbio, seja pela repressão violenta aos coletivos independentes de cultura e também para construir senso comum, né, a partir de opiniões conservadoras e bastante retrógradas. Então, acho que é resistir, apresentando que a gente tem uma pauta política que é justamente contrária a essa que eles estão tentando empurrar através desses espaços que eles fecharam e ocuparam. Alargamento de direitos, para uma democracia participativa, contra o neoliberalismo, contra a privatização e entrega dos ativos públicos que são do povo, que geram riqueza para o povo, para a iniciativa privada. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a todos aqui presentes. Faço um convite a todos os 4 companheiros que participem conosco no próximo sábado do Colete das Abóboras, uma realização em praça pública no bairro de Inoaíba. A cada semana nós escolhemos um bairro do Rio de Janeiro, a partir da Zona Oeste, e fazemos uma conferência de material sobre petroleiros e de outras categorias profissionais, direitos humanos, fazendo conferência de casa em casa, e nessa barraquinha nós falamos sobre o que é o petróleo, o que é o pré-sal, e tem espaço aberto para outros movimentos, tanto poesia e como também Tecalema, um espaço cívico, com bateria, no próximo evento, e é uma maneira de atacar o nazismo implantado no Brasil. Eu estou muito mais à frente dizendo isso. O nazismo está implantado no Brasil, não é uma coisa, tem que ser derrubado. E logo, quanto mais tempo se enraiza, as pessoas banalizam e acham isso natural. Nós não podemos achar isso que é natural. Então, convido a todos a participar desse evento. Os 12 dias, falar sobre os 12 dias de cultura e oprimidos, foi uma maneira também de integrar a população oprimida do nosso estado, da nossa cidade, na discussão política de cultura, censura, financiamento, a questão dos povos originários, dos quilombolas, do genocídio negro, genocídio indígena. Uma bela integração que traz para o sindicato a obrigação de fazer essa luta para trazer o povo mais próximo às nossas causas e, ao mesmo tempo, de nós às causas deles. Isso é uma mão de via dupla. O petroleiro ajudando o povo ajudando os petroleiros e ajudando as outras categorias profissionais de outras empresas estatais e serviços públicos, que é a educação, saúde e assim por diante. Porque essa luta não é só de um. Um sozinho não vai ganhar essa luta. A luta é coletiva e tem que se somar todos os coletivos, todas as universidades, todos os Cefets, todos os IFES, todas as matizes, religiões. Temos que nos unir, porque senão o que vai acontecer é que o genocídio vai atingir um nível tão alto que o extermínio será total. Porque o grande capital não precisa de homens, só máquinas para gerar. Ele só precisa de riquezas para justificar o capital volátil
que corre pelo mundo. Por isso não tem lastro. É juros sobre juros. Então, não tem riqueza gerada por eles. Então, eles têm que adquirir, por doação, a Petrobras, a Eletrobras, o nióbio, a água, a biodiversidade brasileira, para justificar tamanha riqueza sobre o mundo. 2.000 homens não podem ser donos do planeta e subjugar as quase 7 bilhões de habitantes. Muito obrigado e vamos à luta já! Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.